Será que existem pessoas que não estão enxergando no Brasil o ditador que a gente está criando, o imperador, o líder mundial? O grande líder mundial que quer resolver os problemas do mundo, da guerra, problemas lá fora, de outros países, que deveria estar cuidando do seu território, do nosso país, já que é brasileiro, que se diz brasileiro, deveria se interessar pelo Brasil, mas vive viajando, gastando fortuna do dinheiro público, né, com viagens, comprando avião de luxo, coisa de ditador, de pessoa, de imperador, né, que quer as melhores viagens, que quer ir para os melhores hotéis, avião de luxo, com suítes, né, só quer luxo, mas para a população ele narra e reza, fala que as pessoas só podem ter duas televisões, que deveria existir um manual, segundo ele, para as pessoas saber o que realmente elas precisam para viver. Elas não precisam mais do que duas televisões numa casa, né? Que as pessoas, ele fala que a classe média ostenta muito no nosso país. Então é uma pessoa que não quer que as pessoas produzam riqueza para si e construam. No conceito dele, nos preceitos deles, é como se apenas o Estado é quem deve controlar as riquezas, né, deve ficar na mão do Estado. Então, esse pensamento comunista de que o Estado é o dono de tudo e as pessoas não devem criar riquezas para si e administrá-las. Então, mas sabe que se o Estado é dono de tudo, tem os administradores, e esses administradores são pessoas. Eles vão acabar usufruindo dessa riqueza, né, concentrada na mão deles ali ao seu controle. Então claramente um pensamento de um líder mundial, de um ditador, porque vai em países que estão em guerra e fala, vamos acabar com essa guerra, e aí se coloca do lado dos mais poderosos, falando a Crimeia deve ser devolvido para a Rússia, Taiwan deve ser um território da China, que só se coloca dos lados dos mais fortes, né, querendo chegar à paz, querendo promover a paz, talvez para ganhar o prêmio Nobel da Paz, agindo dessa forma. Falando que o pequeno, o mais fraco, tem que ceder, tem que devolver para o mais forte. Isso é o tipo de paz que ele quer. A paz onde o mais poderoso vai ganhar. E o outro tem que perder ali. A paz vai acontecer dessa forma. Então é um líder mundial que fica pegando dinheiro do Brasil e emprestando para países, né, onde existe ditadura, onde existe governo e regimes que quebraram suas economias por lá e que, por conta disso, a população vive na miséria, a população vive sofrendo, explorada, mas esse cara vai apoiar esses ditadores, né, com o dinheiro do Brasil, emprestando dinheiro que deveria ser investido aqui no nosso país para gerar riqueza aqui dentro do nosso próprio país. Mas quando se é ditador, tem um pensamento de imperador e quer abranger mais e mais terras, né, em suas mãos, não importa se o território, se o seu país é ali, aquele território onde ele nasceu, porque ele quer abranger também o mundo, quer abarcar todas as coisas, então ele vai investir em qualquer lugar, né? Ele não se importa de estar investindo no próprio território, no Brasil, ali na casa dele, ou se está investindo lá fora, porque a casa dele é o mundo todo. E aí permite a insegurança para os nossos produtores, que é quem gera riqueza aqui dentro, né? Não facilita a vida do empreendedor, do setor que é mais desenvolvido aqui no nosso país, que é o setor agrário, que poderia estar gerando mais e mais riqueza, crescendo, gerando emprego, mas é um governo que não gera as condições favoráveis para esse setor, de onde vem a sustentação para tudo. Da parte de sugar a sustentação, de sugar os recursos que vêm através do imposto, ele sabe sugar, sabe emprestar para outras pessoas, mas fazer com que esse setor se sinta seguro a ponto de mais e mais ser ampliado, a ponto de mais e mais as pessoas investir,
no nosso país e gerar uma concorrência, gerar uma superprodução, gerar preços baixos e melhorar para todo mundo. Porque quanto mais rico, nós temos 208 milhões de brasileiros, né? 208, 200, mais de 200 milhões. Se todo mundo for rico, não é melhor não? Tem pessoas que ficam falando, né, essas pessoas, no Brasil tem gente rico demais, tem a classe média ostenta demais. Muitas pessoas não comem porque tem uns que comem demais. O pobre é pobre porque o rico é rico. Como se eles estivessem culpando os ricos por ser rico, como se eles tivessem raiva do rico, que eles querem destruir a riqueza do rico, né? Achando que então de onde é que eles vão sustentar os pobres se a riqueza não vem de quem está construindo, de quem está produzindo? O rico é rico porque produz alguma coisa. Riqueza quer dizer isso. Ele está rico porque ele está produzindo, porque ele está dando manutenção a essa riqueza, plantando mais e administrando. Mas ele, se ele não fizer isso, se ele for só distribuir, consumir, como muitos fazem por aí, só sabe consumir, não sabe produzir nada, ele vai acabar também ficando pobre. E nenhum rico é rico sozinho. Ele é rico, ele abrange pessoas, ele envolve pessoas. O cara mais rico do mundo, Elon Musk, ele é rico. Ele vende os produtos dele, os carros elétricos e os outros produtos que ele tem das outras empresas, da Starlink e tudo mais. Ele vende para poucas pessoas ou para muitas? Para um número bem grande de pessoas, por isso que ele é rico. Porque tem os seus clientes, os consumidores, são um grupo numeroso de pessoas que adquirem seus produtos. E por isso ele é rico. Então ele é rico porque produz. Quanto mais pessoas produzindo, quanto mais pessoas ricas no nosso país, mais a gente tem produtos baixos, mais uma superprodução, mais chance de você também, que está reclamando que é pobre, de ser um rico, de ser uma pessoa também rica, porque se nós temos 208 milhões de brasileiros e 200 são ricos, são poucos que são pobres. Então a chance de você ser um rico é bem maior. Então a gente tem que torcer para que haja riqueza. Quanto mais riqueza à nossa volta, mais chance, né? Quanto mais pessoas empreendendo, começando do zero, começando pequeno, as pessoas elas muitas vezes reclamam do rico porque eles olham para o rico e não quer saber do histórico, o que o rico fez para chegar até ali, né? Quais foram os degraus que ele seguiu, como ele fez para empreender e chegar até ali. Ele já vai logo com inveja muitas vezes do rico, né? E terceirizando a culpa dele por ele ser pobre, terceirizando, falando que é por conta de outras pessoas. Mas se em vez disso ele usar sua energia para empreender, para usar da sua criatividade, para criar algum produto, algum serviço, se qualificar mais, né? Fazer uma carreira através da meritocracia, se desenvolvendo mais e buscar e tentar empreender, ele pode começar pequeno, porque todos, né, a maioria dos negócios começa pequeno. Tem que ter sim um capital inicial ali, mas é pequeno muitas vezes. E aí, se ele tiver boa aceitação, as pessoas crescem. Mas essas pessoas, esse partido aí, ele, como se eles fossem contra o agronegócio, falando que o agro é fascista e direitista, permitindo a invasão do movimento sem terra aos produtores rurais, permitindo que esse partido aí vota a favor de leis que aumentam o número de territórios demarcados como reserva indígena, que na verdade é um território que vai ao controle do governo e os índios nem vão usar toda essa terra e não vão usar do jeito que eles querem, com liberdade. Muitas vezes o governo, alguém, a ONG, vai determinar como é que esses índios têm que viver e vai ditar qual é a cultura que eles têm que seguir. Então, é apenas uma forma das terras sair da mão de quem está produzindo, dos agricultores, como foi feito lá na Raposa Serra do Sol. Foi confiscado algumas terras e passado a ser território indígena novamente. Então, ali produzia 7% do arroz que era vendido aqui dentro do nosso país. E está tendo uma lei aí do marco temporal aí que as pessoas estão querendo que continue apenas isso, que a gente tem 14% do território brasileiro demarcado como território indígena. Se for ampliado, como muitos desses partidos aí socialistas querem, esses territórios indígenas e ambientalistas, esses territórios indígenas vai para 29% do território brasileiro. E aí
indo para 29%, vai deixar de existir muitas terras hoje que estão produzindo na agroindústria, que estão alimentando aqui nas partilheiras do nosso supermercado e sendo exportado para fora, né, gerando entrada de dinheiro aqui, mais investimento, mais emprego, mais progresso para o nosso país. Então, se essas pessoas que querem aumentar a quantidade de território indígena, né, de reserva indígena, demarcado como território indígena aqui no nosso país, se eles vencer, a gente vai para um terço quase, ali, 29% do território brasileiro. Então vai ficar pouca terra agricultável, porque além deles querer a terra para os índios, eles querem que os índios não usem essas terras. Né? Se fosse assim, para cada família de índio, para cada tribo ali, demarcasse um território, cercasse e ali determinasse um percentual onde ele não pudesse mexer, ele deixava a reserva, mas a outra parte ele pudesse se tornar um agricultor, plantar, cultivar aquela terra, estaria ajudando a desenvolver o nosso país e a dar manutenção ao nosso país de alimento, né? Mas não é dessa forma que eles pensam, o território passa para a mão do controle do governo e os índios não vão poder, muitas vezes, mudar, índios que querem se tornar agricultores, que querem participar, ter uma vida moderna, igual os outros brasileiros, mas não podem. Então, é mais uma forma de controlar, de concentrar as terras, né, de monopolizar, né, de concentrar a terra na mão de um controle só, né, que é o governo. Então, quem pensa assim, esses partidos, quem pensa assim, né, partidos e pessoas parlamentares que pensam assim, eles têm o pensamento de imperador, né, de se tornar um império. Então, esse líder brasileiro aqui está viajando o mundo, querendo resolver os problemas do mundo, querendo formar uma moeda só, que englobe vários países, querendo, falando de vez em quando que tem que existir uma liderança mundial para controlar os países, para determinar o que as pessoas têm que dizer, que às vezes ele negocia algo aí por fora e quando chega aqui no Brasil o Congresso não aprova, então ele fica sem colocar em prática aquele plano, porque não foi aceito aqui no nosso país. Então, por que não foi aceito? Porque os nossos representativos, os parlamentares, o Congresso, são representantes do povo. E aí o povo não quer, então o povo não vai votar, os nossos representantes não vai votar aqui sim e não vai aprovar uma ideia, uma lei que vem lá de fora, de um pensamento que vem de fora, de ditadores, de pessoas muitas vezes que querem dinheiro emprestado, que querem realizar os planos dele, colocar em prática, e regimes que eles colocaram lá no país deles e quebraram, e quer trazer para cá, a gente não quer. O brasileiro que consciente, ele não quer isso. É por isso que a gente não aprova. E aí nossos representantes não aprovam. Mas então, né, só não vê quem não quer que a gente tenha aí um pensamento ditatorial aí de querer controlar a mídia, a internet, de querer controlar as igrejas, regulamentar tudo, taxar isso, taxar aquilo e dizer, ditar como é que as pessoas têm que viver, dizer que a herança tem que ficar um pouco para o Estado, não tem que ficar para quem é filho né, para os filhos, quando no caso alguém deixa a herança, queria aumentar essa herança, queria aumentar essa taxa sobre as heranças. É um ditador, né, um pensamento que quer estimular as pessoas a se manter sempre naquele estamento, sempre tendo apenas 2 televisões em casa, tendo apenas uma casinha para morar, não correr atrás de mais, não se esforçar mais. E por quê? Porque ele não vai estar nessa classe, ele vai estar na classe dos dominantes, vai estar na classe dos administradores que vão ter ali tudo em suas mãos e vai poder usufruir de muito mais conforto e muito mais bens do que a população em geral. Por isso que fala isso. E da mesma forma esses artistas, quando falam bem desse partido, eles também vão ganhar alguma coisa porque eles estão juntos, eles estão ajudando a construir esse império, essa força, esse poder, esse projeto aí, então eles vão usufruir. Ou senão eles já estão ganhando agora para falar bem disso.
E aí, por mais que no governo esteja ruim, esteja a, a Amazônia esteja com dificuldade, o desemprego esteja grande, a gente não vê oportunidade nenhuma, não vê nenhum programa de governo, mas ninguém fala nada, ninguém reclama, por quê? Porque a mídia tradicional, ela pode, ela pode ter que falar o contrário do que ela já falou antes, e aí ela muitas vezes ela já ganhou o dinheiro ali para mostrar os projetos, para mostrar, para fazer a campanha positiva. Se ela for agora reclamar, fica feio para ela. E, e muitas vezes, talvez esteja ganhando, se for falar mal, vai perder os contratos. Então, é por isso que não, né, que não dá certo, que a mídia tradicional não vai falar bem, e quando tiver algo para criticar, ela vai passar o pano, vai desviar e não vai mostrar para a população o quanto está ruim o governo atual.